Olá, meu nome é Murilo e hoje aqui nesse vídeo a minha intenção é mostrar como é que eu personalizo o meu KDE, a minha interface gráfica, né, o KDE Plasma, foi a spin que eu escolhi do Fedora. O Fedora atualizou para a versão 41. O Fedora, naturalmente, a versão principal deles é utilizando o Gnome, né? Mas eu escolhi a Spin com KDE, por preferir mais a interface gráfica. Algumas notícias deram a entender que o Fedora está com intenções de colocar o KDE Plasma como versão principal na sua versão do Fedora Workstation. Então, aparentemente, a partir da versão do Fedora 42, o Fedora já vai vir com KDE Plasma no seu na sua versão principal e não mais o Gnome como era anteriormente, como foi por todo esse tempo, né? Então eu estou utilizando o kernel 6.12, não vai fazer muita diferença na personalização. A versão do KDE que eu estou utilizando é a 6.2.4, creio eu que seja a última que está saindo, né? Que saiu recentemente, é exatamente essa. Vamos lá, então a partir de agora a minha intenção é compartilhar aqui para vocês como é que eu personalizo minha interface e tudo mais, as coisas que eu gosto de usar e tudo mais. Então, em um primeiro momento, eu queria mostrar como é que eu personalizo a minha barra de tarefas, a minha taskbar. Em um primeiro momento, vocês já devem ter percebido que eu gosto de utilizar a taskbar na parte de cima. Por quê? Por eu usar muito navegador, eu gosto de utilizar as barras, as barras de navegação do navegador, as abas do navegador na parte vertical. Eu tenho utilizado muito o Zen Browser, né? Que é um navegador que ele é baseado no Firefox, e ele usa as barras na vertical, no qual eu gosto bastante. Então, quando você está utilizando as barras na vertical, ou você usa aqui embaixo ou aqui em cima para ficar diferenciado o que é que eu uso cada um e tudo mais. Então, basicamente é esse o motivo de utilizar as barras, a minha taskbar na parte de cima. Também eu acho que fica mais bonito. Então, as principais configurações que eu utilizo aqui são essas aqui, ó. Se vocês perceberem, eu uso na posição de cima, o alinhamento é no centro, ele preenche toda a largura, ela é sempre visível, transparente, apesar de não achar que o KDE deixa totalmente transparente. Ele aplica uma transparência mínima ali, e eu não consigo configurar para ficar totalmente transparente, como eu gostaria. E o estilo flutuante, ou seja, ela fica flutuando dessa forma, que ela não encosta. Mas, quando eu coloco algum programa que utiliza a tela cheia, a barra encosta no final da tela, ela fica completa aqui. Por exemplo, se eu abrir o navegador e colocar ele maximizado aqui, vocês vão ver que vai fechar normalzinho. Uma coisa que eu fiz foi tirar todos os apps que eles ficam fixados na barra de tarefas. Ou seja, por padrão, eu não tenho nenhum aplicativo que ele fica fixado aqui na minha barra de tarefas como atalho. Eu sempre gosto de começar zerado, porque eu estou tentando me acostumar a utilizar atalhos para poder mudar de janelas. Ou seja, se vocês perceberem, eu estou com o Obsidian aberto aqui, só que ele está em outro monitor, que é para o meu roteiro, onde eu vejo o que é que eu vou falar. E a ideia é que, quando eu apertar a tecla Super ou Windows, e o 2 ele abra o aplicativo que está em segundo lugar. E primeiro, o OBS, por exemplo. Então a ideia que eu tive é justamente isso. Eu vou abrindo os aplicativos, eles vão aparecendo, e eu vou utilizar os atalhos para trocar entre eles, para eu não ficar mexendo o mouse. A ideia é que eu use muito menos o mouse e mais o teclado. Não tire as mãos do teclado. Outra coisa diferente que eu coloquei aqui, eu coloquei um relógio aqui no meio e coloquei também um título que mostra o aplicativo que está em foco. No caso está o Obsidian, né? Eu coloquei também esse lançador de aplicativos, e apesar de eu não utilizá-lo tanto, às vezes eu deixei ele aqui, na verdade, porque às vezes eu não consigo usar o teclado e eu quero só usar o mouse. Então, para eu não ter que usar meu método principal de lançar os aplicativos, que é através do Keyrunner, que é isso aqui, quando eu aperto o botão Super, que aqui no Plasma se chama Meta, né? Então eu aperto a tecla Super, ele abre aqui, eu digito o aplicativo que eu quero,
seja o Brave, qualquer um, OBS, abrir uma pasta. Então aqui é para onde eu lanço as minhas aplicações. Tá. Outro detalhe importante é que eu utilizo essa área de notificação aqui na direita. O Windows ele tem por padrão na direita também, só que embaixo. Eu deixei por aqui mesmo, aí eu prefiro aqui. Eu deixo em destaque a parte de volume, a parte de internet, de Wi-Fi, a parte de microfone, e eu configurei o brilho da tela também para diminuir a parte da noite. Então quando vai se aproximando da noite, eu tenho aquela luz mais amarela para me ajudar no sono, para não ficar aquela luz muito forte, aquela luz azul forte, enquanto eu estou usando o computador. Outro detalhe importante é que eu uso esse paginador aqui apenas para me mostrar em qual área de trabalho eu estou, porque na verdade eu utilizo atalhos do teclado para mudar de área de trabalho, como vocês podem ver. Eu utilizo a tecla Super e as setinhas e eu consigo me movimentar entre as áreas de trabalho. E eu uso o paginador ali para justamente me mostrar, para eu saber onde que eu estou, né? Então é basicamente isso. Assim, um detalhe importante é que eu utilizo a altura do painel em 32 aqui, que é o mínimo que eu consegui, assim, sem que meus ícones não fiquem achatados demais e percam a resolução. Foi o melhor que eu consegui. É basicamente isso, é uma personalização bem simples que eu uso na minha taskbar. Outra parte importante da personalização é algo que o KDE oferece, que essa interface gráfica oferece, que são os temas, o tema global, no caso. Aqui nessa parte de configuração, a gente tem diversas coisas, né? Por exemplo, a gente tem o tema global, que no caso eu utilizo o Breeze, que é o padrão que vem do KDE. Quando você instalar o Fedora com KDE, ele vai vir com essa aqui, mas eu utilizo o Breeze Dark, ou seja, ele deixa tudo no modo escuro, digamos assim, né? As cores, eu estou utilizando essa Utterly Nord aqui. Para utilizar ela, você pode baixar por aqui, ó, nessa opção aqui, de baixar novos, você consegue. Você vai aqui aparecer várias opções e é só você digitar aqui Utterly Nord, que deve aparecer a cor que eu estou utilizando aqui. No caso essa aqui, ó, Utterly Nord. Tem a versão Light também. Eu estou utilizando a versão escura, né? Aqui onde eu configuro a luz noturna, né? Para certa hora do dia ele começar a diminuir a luz, vou fazer com que a luz do monitor fique uma luz quente, né? O estilo do aplicativo, acredito que esteja padrão, o padrão Breeze aqui, não mexo nessa parte. O estilo do plasma, eu estou utilizando essa aqui, White Sur, para achar ela do mesmo jeito que eu falei para você utilizar a Utterly Nord. No caso eu estou utilizando o White Sur Dark. Ele muda alguns widgets, na verdade. Ele muda alguns widgets que eu utilizo no meu segundo monitor. É só baixar aqui. Decoração da janela. Por muito tempo eu utilizei esse Mole Dark aqui, mas eu acabei mudando para Utterly Round Dark, que também se encontra baixando ali do mesmo jeito. Em relação aos ícones, eu estou utilizando um mais recente, eu recentemente troquei, eu acabei enjoando do padrão que tinha, então eu busquei, pesquisei e eu acabei achando bem legal, que no caso é esse aqui, Papyrus Dark. Tem a versão Light, mas eu prefiro usar Dark, e tem essa versão Papyrus aqui normal. A que eu estou utilizando é Papyrus Dark. A forma de encontrar ela é bem simples, é só baixar novos aqui e pesquisar pelo nome. Como vocês podem ver, eu testei vários, porque eu estava buscando, né? Mas eu acabei gostando do Papyrus Dark. Cursores. Eu testei vários cursores também, só que alguns cursores eles ficam bugados aqui quando eu testo, principalmente quando eu preciso aumentar eles assim, mexendo o mouse, e eles perdem um pouco da resolução, ou acabam que me fazem enjoar muito rápido. Então eu acabei procurando um mais simples, o padrão, se eu não me engano é esse aqui, Breeze. E eu achei esse High Contrast aqui, no qual eu me adaptei melhor e tem me servido bastante. Eu acho bonito, ele é retinho e tudo mais. É esse que eu estou utilizando no momento. Som do sistema, eu não mexo, eu deixo o que está aqui, que é o Ocean. Tela de apresentação, também não mexo. Às vezes que eu tentei mexer, bugou, então não mexo aqui. Na tela de autenticação, eu também
não mexo porque às vezes que eu tentei mexer não funcionaram da forma correta. Então eu deixo do jeito padrão. Mas eu acredito que funcione. Eu acredito que o problema aqui é que as telas de apresentação e as telas de autenticação estão em versões muito antigas do Plasma, ou seja, essas não foram atualizadas para as versões mais novas. Então acredito que por causa disso dá algum conflito quando você tenta instalar. Não tem muitas versões atualizadas, porque isso aqui quem faz não é a empresa que está por trás do KDE ou do Fedora. É a comunidade que faz, né? Então, normalmente são coisas que a comunidade já fez há muito tempo e não atualizou e por isso não funciona. Eu acredito que seja por isso que não funciona. Então, a parte de tema é basicamente isso que eu uso. Eu uso os ícones de fechar, minimizar e maximizar aqui na direita. E eu tenho esse aqui que eu configurei também, que é para deixar a janela fixa. Ou seja, mesmo que eu clique em outro aplicativo, a janela vai ficar aqui, ela não vai sair do foco. Às vezes eu acho isso aqui bastante útil, por isso que eu deixei aqui. Então se eu clico aqui, agora se eu clicar ela perde o foco. Como vocês veem, quando ela perde o foco ela fica preto e branco. Quando ela ganha foco ela fica desse jeito. Então são esses 4 botõezinhos aí que eu uso. É basicamente isso na parte de cores e temas. Então ok. A partir de agora eu gostaria de mostrar como eu configuro o comportamento das minhas janelas, né? Basicamente aqui nas configurações do KDE eu faço o seguinte. Eu coloquei aqui, o foco segue o mouse, ou seja, o foco da janela vai ser baseado onde meu mouse está e não onde eu clico, né? Eu posso clicar fora, claro que ele vai perder o foco na janela, mas se eu passar apenas o mouse por cima, o foco já é automático para essa janela, não preciso clicar para obter o foco nessa janela. Outra coisa que eu configurei é se eu clicar 2 vezes assim bem rápido nessa parte aqui em branco, que não tem nada, ele minimiza a janela. Isso é para não ter que apertar o botão aqui, às vezes falta um pouco da precisão, então clicou 2 vezes aqui, ele minimiza. Se eu girar a roda do mouse, ele troca de área de trabalho, que é bem legal. Então eu consigo mover a aplicação, a janela para outra área de trabalho, é bastante útil. E um bem simples, se eu clicar com a rodinha do mouse, ele fecha. Então é basicamente isso as configurações que eu uso aqui no comportamento das janelas, né? No seletor de tarefas eu uso a grade de miniaturas, que é o Alt Tab, como vocês podem ver. Essa grade de miniaturas, por muito tempo eu utilizei o compacto, vou mostrar para vocês como é que é. Ele é bem mais simples, eu gostei muito de utilizar ele por um tempo, só que um problema dele são os navegadores. Às vezes você está no navegador e tem uma aba que tem um título muito grande e acaba que o modo compacto ele se estende. Em vez dele ficar assim pequenininho, ele vai tomar toda a tela, então desse jeito fica feio. Então eu prefiro grade de miniaturas. Agora aqui nessa parte de efeitos da área de trabalho, é uma parte que eu acho bem legal do KDE, mas tem 2 configurações aqui que eu acho mais legais e é a que eu mais uso, que é mais notável, né? A primeira são as janelas instáveis. Aqui. Essa configuração é o que faz quando eu mexo a janela, ela ter esse efeito meio de gelatina, né? Eu consigo configurar a intensidade disso, né? Eu uso no mínimo possível, mas tem como utilizar no mais alto possível, que fica dessa forma aqui. Dessa forma aqui já não me agrada tanto, por isso eu deixo aqui no pequeno e no menos, né? Então você pode configurar do jeito que você achar melhor. Eu prefiro aqui, que não tem muita dificuldade, fica até que bonitinho. Outra configuração que eu gosto de utilizar é a lâmpada mágica. E basicamente o que isso faz é essa animação quando eu minimizo. Se vocês perceberem, ele tem uma animação, ó, que ele meio que o ícone ele suga a janela para a taskbar, né? É um efeito bem legal, lembra muito do Mac, se eu não me engano. Não sei se o Mac hoje em dia ainda tem isso, né, do macOS, mas eu acredito que em versões anteriores do Mac tinha essa animação, que eu acho bem legal. Em regras da janela, eu não utilizo nenhuma. Scripts do Kwin, nenhuma alteração, aqui já do jeito que está padrão. E áreas de trabalho virtuais, o padrão, acho que do KDE vem com 2 e eu adicionei mais 2. E essa é a animação que eu uso na hora de trocar de área de trabalho, que é a animação de deslizar, no caso é essa. A outra opção que ele dá aqui é a opção de desaparecimento da área de trabalho, vou mostrar para vocês como é que é. Eu não gosto tanto, porque não dá a impressão que você está trocando, então eu utilizo essa de deslizar aqui. Bem legal. E é basicamente essa a minha configuração do gerenciamento de janelas.
E pessoal, a partir de agora, correndo mais para o final do vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês como eu configuro o meu terminal para aparecer sempre um Pokémon aleatório. No meu último vídeo algumas pessoas comentaram e eu achei interessante trazer nesse vídeo para vocês verem como é que eu configuro. E é bem fácil. A gente vai precisar acessar um repositório, clonar esse repositório e executar um arquivo de instalação, e aí a gente vai pegar o comando e colocar esse comando no nosso arquivo de bashrc. No meu caso não é bash, é o zsh, então no meu caso é o arquivo zshrc, mas você pode estar utilizando o zsh, o bashrc ou o fishrc, são todos opções, né? Eu vou mostrar no zsh, mas caso você tenha bashrc ou fishrc, deve ser o mesmo processo. A primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir o seu navegador e vai achar este repositório aqui, que é o Pokémon Color Scripts. Eu deixei o link dele aí na descrição para você poder achar ele com mais facilidade. E a ideia aqui é a seguinte: caso você esteja utilizando o Arch Linux, é bem mais fácil, tá? Porque é só você instalar pelo gerenciador de pacotes do próprio Arch Linux. Caso você esteja utilizando outro sistema operacional, macOS ou qualquer um outro, de acordo com o que ele mesmo diz aqui, a ideia é a seguinte: é só você clonar esse repositório, vai ter uma pasta, vai ser criada uma pasta no seu computador, você vai dar um CD para essa pasta e vai executar o arquivo install.sh. E aí ele vai instalar, você vai aceitar e tudo mais, e aí beleza. Depois de estar instalado, para você testar, basta você rodar este comando aqui e ele vai dar uma lista do tutorial, meio que o que é que você precisa fazer para usar o comando, né? Então a ideia aqui é a seguinte: se você colocar Pokémon Color Scripts -R, ele vai colocar um Pokémon aleatório na sua tela. Então a ideia é a seguinte: a gente precisa colocar este comando aqui que a gente utilizou no nosso arquivo de bashrc, ou zshrc, fishrc, etc. Eu vou usar o Zed aqui, que é o meu editor de texto, e vou abrir o meu arquivo zshrc. E aqui, pessoal, é bem simples. No meu tem outras configurações, você não precisa estar igual ao meu, mas o que você precisa está aqui, ó. É esse arquivo, é essa linha de comando aqui, na verdade, que você precisa colocar no seu bashrc, zshrc. Então você vai colocar Pokémon Color Scripts. No meu caso eu escolhi que não apareça o título, e o título nada mais é do que o nome do Pokémon. Então eu não quero que apareça o título do Pokémon ou o nome dele. Eu quero que apareça Shine, que no caso é a opção "-s", e "-r" significa random. Então se eu colocar este comando, toda vez que eu abrir o meu terminal, ele vai imprimir um Pokémon aleatório Shine e sem o título. Para vocês verem como funciona, eu vou tirar aqui a opção No Title, vou salvar e vou mostrar para vocês agora como ficou quando eu abrir o terminal. Perceba que apareceu um Guide do Shine aqui e apareceu o título dele, né? O nome dele. E para eu resolver isso, No Title, salvo, agora não aparece mais o título, beleza? Então é basicamente isso que você precisa fazer para ter Pokémon no seu terminal. É bem simples, é bem fácil e é isso. Pessoal, com isso eu vou chegando no final do vídeo. Eu agradeço a todo mundo que chegou aqui até o final, que acompanhou esse vídeo. Agradeço o apoio no meu último vídeo também. Se você puder continuar me apoiando, avalie esse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu pretendo continuar fazendo mais conteúdos relacionados a esse. Eu tenho um teclado novo recentemente que foi adquirido e eu pretendo fazer um review dele. Eu não achei review em nenhum canal brasileiro, então é isso. Se você tem alguma sugestão de conteúdo que eu possa trazer, coloque nos comentários que eu vou ler todos. E é isso, muito obrigado pela sua atenção, avalie esse vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado. Até o próximo vídeo.